Eu quero compartilhar com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero ler o versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 12. Diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém. Eu quero colocar um tema aqui na mensagem, que é o seguinte: chamados para combater o bom combate da fé. E eu quero começar dizendo que quando o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele não propôs para eles um passatempo na fé, mas Jesus convocou os discípulos para uma guerra, para um combate, para um fronte. E eu queria observar isso com os irmãos em Mateus capítulo 10, 34, por gentileza. Em Mateus 10, 34, o próprio Senhor Jesus vai dizer aos discípulos que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. O texto diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Aí o Senhor Jesus, depois que ele convoca os discípulos e os alista para a guerra espiritual, a guerra em favor do reino de Deus, para esse bom combate da fé. Depois disso, Jesus vai construir na consciência dos discípulos, através das parábolas, através das pregações, através dos ensinos pontuais, através dos diálogos, que de fato e de verdade a fé não é um lugar de comodismo e conforto, mas é um lugar de fronte, de guerra e de combate. E olha que interessante, o Senhor Jesus em outro momento, convidando os discípulos para a militância. Eu quero que os irmãos abram aí Lucas 13, 24. Aqui o Senhor Jesus, ele vai falar que os discípulos devem guerrear, quando ele vai dizer de modo poético esta verdade assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que é que significa essa palavra porfiar? Essa palavra porfiar é uma palavra que tem a ver com guerra. Então se esforcem, entrem nesse fronte, entrem nesta batalha, entrem neste bom combate. Chamar-nos para a fé é nos chamar para a batalha, para a luta, para a guerra. Aliás, a ideia de seguir a Jesus é viver, em certa medida, em guerra. É uma ideia que perspassa por todo o Novo Testamento. Depois de Jesus, os discípulos de Jesus, já tomados desta consciência, eles começaram a falar sobre isso e começaram a deixar claro que quem vem para o Evangelho, quem aceita Jesus, quem é batizado nas águas, quem é incluso no rol de membros através da ceia, quem torna-se um cristão funcional, deve lembrar que nós fazemos parte da igreja militante, da igreja que guerreia, da igreja que luta em favor de Deus, em favor de Cristo, em favor do Espírito Santo, em favor da Bíblia, em favor
dos bons valores e dos bons costumes, em favor da igreja enquanto instituição e enquanto organismo também. Nós estamos aqui para uma batalha. Olha o que Judas, o irmão de Jesus, ele vai dizer em Judas 1:3, por favor. Ele vai nos convidar na sua epístola universal, começando pelos cristãos do primeiro século, e isso vai se estender por toda a história da igreja. Ele vai nos convidar para o combate. De modo dócil, ele vai dizer: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. O que quer dizer isso? Eu vos escrevi com toda a dedicação, com todo o denodo, com todo o esmero, acerca da comum salvação. Eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a quê? Ele diz: irmãos, quando eu pensei em escrever para vocês, eu pensei em dar uma palavra, eu pensei em dar uma mensagem. A mensagem que me veio, a palavra que me veio, que eu quero dizer e que eu quero com ela exortar vocês, é esta: a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É interessante que esse assunto, ele não está só no Judas, que é irmão de Jesus, e não só naqueles primeiros discípulos, mas ele vai, por exemplo, tomar a pena de Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele vai olhar para a igreja, ele vê a igreja composta de homens e mulheres, aparentemente pessoas simples, sem muita belicosidade, sem muita disposição para guerrilha, sem muita disposição para revoluções. Mas o apóstolo Paulo, pastor como era, zeloso como era, ele entende que apesar de nós termos essas carinhas de anjos que Deus nos deu através da obra de Cristo, cada um aqui é um guerreiro, cada um aqui é um soldado, cada um aqui é um agente de frente desse exército poderoso que luta em favor do reino de Deus e das causas inerentes e conexas com o reino de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. É claro que ele dirige essa palavra a um jovem que era pastor lá na cidade de Éfeso, mas essa palavra tem aplicação para todos. Ele vai dizer: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições. E não sofre as aflições como um reclamão que reclama de tudo. Não sofre as aflições como um murmurador que fica murmurando contra tudo e contra todos. Não sofre como alguém autocomiserado que fica sentindo-se pequeno e com um coitadismo que o anula. Não sofre do seu mundo pequeno, não. Sofre com galhardia, sofre com honra, sofre com dignidade, sofre como bom soldado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Da mesma forma como Paulo olha para Timóteo e vê naquele jovem pastor um guerreiro do exército de Cristo, ele também olha para nós. A Bíblia também olha para nós, Jesus olha para nós. Não importa se você seja um pastor presidente, um pastor local, um evangelista, um presbítero, um diácono, um cooperador, um líder de departamento ou não. Não importa se você só vem aqui para cultuar diante de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Você faz parte destes que estão lutando em favor do reino de Deus e da fé que uma vez nos foi dada. Nós podemos entender que tanto os discípulos de Jesus, quanto aqueles que andaram com Jesus de fato, e também os cristãos ao longo dos séculos, durante esses 2000 anos, todos somos chamados para combater pela fé que uma vez nós recebemos. Aliás, o pastor Paulo Leivas Macalão, ele vai compor um hino da harpa, e esse hino é o 186. E no hino 186, escrito pelo pastor Paulo Leivas Macalão, ele vai dizer: pela fé
que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Eu quero andar de valor em valor, e eu quero seguir a Jesus, o meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus eu quero vestir a armadura, para quê? Para lutar com coragem e valor, pois aqui nesse mundo, nessa dimensão, nesses anos que nós vamos passar aqui a peleja é dura, nós temos que lutar contra as hostes do vil tentador, mas em Jesus, não na nossa capacidade física, não na nossa capacidade mental, não na nossa capacidade intelectual, não na nossa força, porque nós não temos força diante dessa luta tão séria, mas em Jesus eu farei 1000 proezas, em Jesus eu conseguirei realizar no combate da fé e do amor, nele eu tenho vigor e nele eu também tenho destreza para lutar e para ser vencedor. E eu sei que eu direi ao findar essa vida, eu combati o combate. E que combate é esse? É o combate de amor, e a coroa eu terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Então você foi convidado por Jesus, aleluia, para se alistar nesse grande exército. Você foi convidado por Jesus para militar nesta batalha. Então mesmo que você às vezes diga assim, eu não tenho nada a ver com isso, nós já estamos no fronte, nós já estamos na batalha, nós já recebemos de Deus as armas. O apóstolo Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Porque as armas carnais não subsistem nesta guerra, elas não prosperam, elas não logram êxito nessa guerra, mas as nossas armas, Paulo diz, são armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! O apóstolo Paulo, no outro momento, ele vai dizer, meus irmãos, revistam-se da armadura de Deus e lutem como bons soldados de Cristo. Aqui eu estou olhando para o grupo de elite do exército de Deus. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz. Eu quero dizer para você que Jesus vai dar vitória, Ele vai dar vitória nessa guerra e nessa batalha para você. Agora é interessante que o apóstolo São Paulo, primeiro ele fala para Timóteo, sofre como bom soldado. Aí depois ele vai falar dele mesmo, e ele vai dizer em 2 Timóteo 4,7, olha o que Paulo vai dizer, quando ele está no final da sua vida, quando ele está fechando a sua história, ele vai dizer, eu combati, 2 Timóteo 4,7, eu combati o que, irmãos? O bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. É interessante que Paulo diz, Timóteo, você é soldado, a igreja é, mas eu também sou, aleluia, eu também combato, eu também batalho. A nossa vida não é de facilidades, a nossa vida não é de dias puramente bons, nós temos os dias difíceis, os dias angustiantes, muitas contingências, muitas batalhas, muitas lutas, mas aqui está aquele em quem Deus confia essa guerra, aqui está aquele povo a quem Deus confia esta causa. Agora Paulo vai dizer que esse combate é um bom combate. Diga para o seu irmão, você está num combate, mas não é qualquer um, é um combate de qualidade, é um bom combate, é um bom combate, não é qualquer combate. Isso quer dizer, é um combate abençoado. Você está num combate, mas não é qualquer guerra não, não é qualquer batalha não, não é qualquer luta não, você está num combate bom. Paulo diz, é um bom combate. Isso quer dizer, é um abençoado combate. Que bênção que nós estamos nele, que bênção que nós estamos nele. É um combate bom no sentido de ser um combate honroso, que honra poder combater nesse exército, que honra
podemos ter de combater nesse exército? Eu não sei. Quando eu me alistei para o exército, eu estava com 18 anos, eu era jovem, mas eu já estava acima do peso. Não tanto quanto agora. Os irmãos não percebem, porque não é fácil de perceber mesmo, olhando para mim assim. Os irmãos falam, mas ele não está tão acima do peso. Eu sei, mas eu estou sim, pô, a balança não nega. Bom, mas eu fui dispensado, talvez seja por causa da minha compleição física. Eu não fui útil. O Eduardo, agora, ano passado, se alistou e esse ano se apresentou no exército lá. Ano passado, né? No exército. E o exército mandou uma carta dispensando ele. E por que dispensou ele? Porque ele tem um problema na coluna e ele precisa fazer fortalecimento na coluna e o exército falou, cara, com todo o seu ânimo, mas não dá, você não serve para nós. Seu pai não serviu por causa do peso, você não serve porque é esse problema na coluna aí. Mas no exército de Cristo não. No exército de Cristo a gente pode ser alistado. Esse combate é um gozo. Esse é um bom combate. É um combate nobre. É um combate digno. Alguém diz que daria um boi para não entrar numa guerra, mas depois daria uma boiada para não sair dela. Mas eu vou perguntar para os irmãos: toda guerra vale a pena? Toda batalha vale a pena? Todo combate é um bom combate? Não, senhores. Sinceramente, nem todas as batalhas guardam nobreza. Quando batalhamos, por exemplo, pela nossa família, pelos nossos valores, ou até defender a nossa pátria, são batalhas nobres. Mas estas batalhas pela família, pelos valores e até pela pátria, não se confundem com esta batalha, com esse combate tão nobre e tão bom como é este proposto por Cristo. O João Calvino, ele diz que este é o único combate que de forma alguma deve ser evitado. É o combate por Cristo. Nós estamos aqui para combater nesse bom combate, porque ele tem essa nobreza, essa qualidade. E o que é que faz esse combate ser bom? Primeiro, o que faz esse combate ser um bom combate, em primeiro lugar, é porque quem combate nele pode estar certo de estar fazendo a vontade de Deus. A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é a vontade de Deus. E aquele que luta pela fé, aquele que luta pelos valores do reino, aquele que luta pela dignidade de Cristo, aquele que luta para a implantação do reino de Deus na terra e para que haja um abreviamento dos tempos para que Cristo venha de fato e de verdade. Quem luta nessa causa está dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente muda de emprego e não é a vontade de Deus. Às vezes a gente casa e aquele casamento, a escolha que fizemos não era a vontade de Deus. Às vezes a gente muda de cidade e aquilo não era a vontade de Deus. Mas o que é que a gente faz que ao fazermos nós podemos ter a certeza de que aquilo é a vontade de Deus? É você lutar esse bom combate. Cada vez que você luta, cada vez que você defende Cristo, cada vez que você defende a Bíblia, cada vez que você fala o nome do Senhor, cada vez que você defende a sua fé, cada vez que você entrega-se por essa causa, você está cumprindo a vontade de Deus. Quem está alistado nesse exército e combatendo esse combate, está combatendo um bom combate, porque quem o realiza, realiza a vontade de Deus. Qual é a vontade do rei? Diziam os soldados: nós faremos a vontade do rei. Qual é a vontade de Cristo? Dizemos nós faremos a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é que nós o amemos. A vontade de Cristo é que nós o reconheçamos.
A vontade de Cristo é que nós, aleluias, o coloquemos no lugar de Filho de Deus e Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. A vontade de Cristo é que nós nos amemos uns aos outros. A vontade de Cristo é que a gente lute pela igreja. A vontade de Cristo é esta. Assim como os soldados querem fazer a vontade do rei, cada crente deve desejar fazer a vontade de Cristo. Eu quero fazer a vontade de Cristo. Um dia o Sinédrio tomou os discípulos lá, e o Sinédrio disse: olha, nós íamos matar vocês, mas nós não vamos matar vocês, desde que vocês nunca mais falem do nome de Cristo por aí. Daí os discípulos disseram: tá certo, tá combinado, tá tudo bem. Simples como a pomba e prudente como a serpente, tá tudo certo. O senhor está falando, ó, a gente assina embaixo. Aí quando eles pegaram o alvará, saíram. Aí eles estavam lá, né, do lado de fora. Eles chegaram e falaram um para o outro assim: e aí, nós vamos parar de falar de Cristo? Aí o outro disse: que isso? Nós vamos sair daqui e vamos para a praça pregar. Por quê? Importa mais cumprir a vontade de Cristo do que a vontade dos homens. Eu estou aqui para viver a vontade de Cristo. Você pode levantar sua mão e dizer: eu estou aqui para fazer a tua vontade. Nem sempre a gente consegue fazer a vontade de Deus. Nem sempre a gente consegue cumprir a vontade de Cristo. Às vezes a gente faz a nossa própria vontade, às vezes faz a vontade da família, às vezes faz a vontade da necessidade, mas nem sempre a gente faz a vontade de Deus. Mas aquele que milita nesta boa guerra, aquele que combate esse bom combate, pode ter a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Fala para o seu irmão aí: quando é que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Quando você está combatendo o combate em nome de Cristo. Está defendendo a sua fé, então você está fazendo a vontade de Deus. Estão falando para você: não ore, você está orando, então você está fazendo a vontade de Deus. Estão dizendo para você: não leia a Bíblia, e você está lendo a Bíblia, então você está fazendo a vontade de Deus. Estão dizendo para você: não cultue, você está vindo cultuar, então você está fazendo a vontade de Deus. Estão dizendo para você: viva a sua vida do jeito que você quiser, você é senhor do seu próprio nariz e senhor do seu próprio destino, mas você diz assim: não, eu vou viver a minha vida de acordo com os padrões da santidade da palavra de Deus, então você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é feita quando a gente milita, quando a gente trabalha, quando a gente luta e quando a gente enfrenta, aleluia, esse bom combate. Quem luta nessa guerra não luta triste. Quem luta nessa guerra não luta de cabeça baixa. Quem luta nessa guerra não luta mudo. Quem luta nessa guerra luta de cabeça erguida. Quem luta nessa guerra luta com a alegria que o Espírito derrama sobre nós. E quem luta nessa guerra não luta com a boca amordaçada, mas é sempre cantando, sempre louvando, sempre bendizendo. E aí alguém diz assim: mas por que você está cantando, rapaz? Você está no meio da guerra. Aleluia! É porque esse é o melhor dos combates. Esse é a melhor das guerras. O nosso general Jesus Cristo está à nossa frente. Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso campeão. Aleluia! Muitos homens limitados como nós foram triunfantes também com Ele, e nós também seremos. Essa geração aqui deixará a sua marca na história. Essa geração também dará a sua parcela de contribuição. Por que é que a gente deve entender esse combate como bom? Porque nesse combate quem o luta faz a vontade de Deus. Porque esse combate é para a glória de Deus. Por exemplo, quando o Brasil ele fez parte da força de coalizão da ONU para pacificar o Haiti, no final, quem ficou engrandecido ali? Quem ficou engrandecido foi a ONU, a força de paz da ONU. Esses dias um rapaz estava contando uma história, dizendo que a gente estava discutindo se o Santos era um time relevante ainda ou não era um time relevante. E o Santos é relevante, inclusive agora voltou para a primeira divisão, estava na segunda, voltou para a primeira divisão, né? Então o Santos é um time relevante. Mas alguém querendo dar maior destaque para a relevância do Santos, disse assim na conversa, disse assim: você sabia que um dia o Santos parou uma guerra? Porque estava tendo uma guerra num país e o Pelé jogava no Santos. E o Santos foi fazer esse amistoso. Quando o Santos chegou lá, por causa do Pelé, a guerra parou. Quem foi louvado naquela paralisação e naquela pacificação? O Pelé. Ele fala não o nome de Deus e nem o nome, nem do Santos muito, ele fala muito o nome do Pelé. Quando a Ucrânia está lutando lá contra a Rússia, o nome de quem está sendo louvado? Ou é da Ucrânia ou é da Rússia.
Agora a Venezuela está ameaçando aí a Guiana inglesa e Guiana francesa. Se estourar uma guerra e uma delas sair vitoriosa, quem vai ser louvado no final? A nação vitoriosa. É para o homem, é para a nação, é para a empresa, é assim. A gente no processo guerreia muito. E quem que sai louvado no processo? Bom, o advogado que ganhou. Nem sempre, o advogado é sempre odiado. Porque quem ganha tem que pagar para ele também, os honorários. Aí fica irritado porque tem que pagar. Enquanto não tem dinheiro, está feliz com o advogado. A hora que tem que pagar, fica triste. Você vê cabisbaixo. Você é uma pessoa desolada. Às vezes você fala, o que foi? Acabei de deixar 10%, 20% para o meu advogado. Devia ter tudo. A pessoa está triste, né? Mas vamos dizer que o advogado ganha. A honra, né? A nobreza. Ganhou lá o processo. As partes ganham. Porque as partes vão chegar lá e vão dizer assim, aquela que ganhou dizer para outra, tá vendo aí? A justiça foi feita do meu lado. Nas guerras aqui, na horizontalidade, quem ganha e a glória é sempre para o homem. Mas no reino de Cristo, e a guerra que é chamada por Paulo de bom combate, essa guerra não é para a glória de homem, ela é para a glória de Cristo, ela é para a glória de Deus. Nós estamos aqui para dar glória a Deus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Nós estamos aqui para bendizer o seu nome. E a gente faz isso quando a gente entra nesse combate, quando a gente entra nessa guerra, quando a gente enfrenta as hostes infernais da maldade, quando a gente enfrenta o mundo, quando a gente enfrenta a carne, quando a gente enfrenta o diabo, quando a gente enfrenta nós mesmos. Nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Um soldado frouxo não louva a Deus, mas um soldado corajoso louva a Deus. Um soldado acanhado não louva a Deus, mas um soldado destemido louva a Deus. Um soldado tímido não louva a Deus, mas um soldado intrépido louva a Deus. Um soldado que mesmo tendo poucas forças, reúne as suas forças em Deus, em oração, em clamor e em súplica, e se entrega para Deus. No final, o resultado não será a glória dele mesmo, mas no final o resultado será a glória de Deus, o reconhecimento de Deus, aleluias, a palavra de gratidão a Deus e a Deus. Quantos querem dar glória a Deus? Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Isso é para a tua glória, 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 é para a tua glória. É para a glória que a gente prega, é para a glória de Deus que a gente canta, é para a glória de Deus que a gente abre a igreja, é para a glória de Deus que aquele irmão está na porta, é para a glória de Deus que tem lá o irmão operando a mídia e o som, é para a glória de Deus que eu estou pregando, é para a glória de Deus, aleluias. Nós não devemos aparecer, nós não devemos nem ser citados, isso é para a glória de Deus. Quando abre uma igreja é para a glória de Deus, quando a alma se converte é para a glória de Deus, quando a gente vai para a praça é para a glória de Deus. Quando a gente abre um programa evangelístico numa rádio, é para a glória de Deus. Quando a gente cria um programa na televisão, é para a glória de Deus. Quando a gente cria um canal na internet que vai difundir a palavra de Deus, é para a glória de Deus. Quando a gente começa uma igreja nova, numa missão transcultural, tudo isso no reino é para a glória de Deus. A causa maior aqui é que o nome de Deus seja exaltado. Quantos sentem satisfação em dar glória a Deus? Levante a mão por gentileza. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Quando a gente cria um orfanato, é para a glória de Deus. Quando a gente cria um asilo, é para a glória de Deus. Quando a gente cria um hospital, é para a glória de Deus. No reino de Deus, todas as causas, todas as guerras e todos os enfrentamentos, aleluia, redundam na glória de Deus. E por que é que esse combate é bom? Primeiro, esse combate, ele é bom porque ele é a vontade de Deus. Segundo, porque ele é para a glória de Deus. E terceiro, porque ele é para o bem do homem. O homem que está nessa liça, o homem que está nesse fronte, o homem que está nessa trincheira, aleluias, ele está bem. Nós estamos bem. O Senhor Jesus nos libertou das hostes infernais da maldade. E agora nós estamos lutando do lado de cá e não mais do lado de lá. Nós estamos bem. Aleluia. Nós estamos bem porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós estamos bem.
Nem sempre todas as contas estão pagas. Às vezes as contas não estão pagas. Mas você olha para o crente e diz assim: o que faz você estar bem? É porque eu estou, aleluia, eu estou alistado, eu estou envolvido, eu estou comprometido com esta militância do céu. Aliás, o crente, ele é até meio estranho assim, para não falar outra palavra. Ele anda no mundo parecendo que não é do mundo mesmo. É esquisito, irmão. Obrigado a palavra, boa palavra. O crente é meio esquisito mesmo. Porque o negócio está pegando fogo. Está pegando fogo. Mas o crente está lá, servindo a Deus, adorando a Deus, cuidando da sua família, trabalhando. Você fala: rapaz, você está bem? Você está bem mesmo? Aí ele diz: bom, pelas circunstâncias eu não estaria. Se eu não tivesse Deus, eu estaria desesperado. Mas eu estou alistado no exército de Cristo. E Cristo sabe cuidar bem dos seus soldados. Levante a tua mão, eu tenho uma palavra profética para dar para você. Há uma provisão de Deus chegando para a sua vida. Uramakandore mashurabai. Uramakandore manarakamai. Há uma provisão de Deus chegando para você. Se você puder, levante um pouco mais a sua mão. Levante a tua face. Se você puder, levante a tua voz. Porque enquanto você adora, Deus me outorga autoridade para dizer: eu estou entrando com providência. Eu estou trazendo respostas. Aleluia, os meus soldados são bem cuidados. Os meus soldados, aleluia, os meus soldados são protegidos. Os meus soldados são bem cuidados. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Deus cuida do seu soldado. Você é um soldado de Cristo? Então fica tranquilo, não vai faltar uniforme para você não. Fica tranquilo. Você é soldado de Cristo? Não vai faltar alimento para você não, fica tranquilo. Se é soldado de Cristo, você está representando a sua família nessa batalha, fica tranquilo, a sua família será cuidada. O Paulinho foi muito para os Estados Unidos, eu não tive essa oportunidade ainda. Mas eu creio que eu vou para os Estados Unidos uma hora dessa. E uma das coisas que eu gostaria de ver lá nos Estados Unidos, sabe o que é? Agora eu estive lá em Madrid, eu fui lá no Santiago Bernabéu, ver lá o estádio do Real Madrid. Mas não fui para jogar não, eu não fui porque eu gosto disso não, fui porque eu estava passando na rua, eu olhei e falei: vou tirar uma foto aqui, né? Mas o que acontece? Eu fui lá e uma das coisas que me admiram assim, é quando você vê nos jogos, no Super Bowl, por exemplo, quando os veteranos de guerra se levantam nos estádios, os torcedores e as mídias, as câmeras, saem do campo, não importa quando esteja o jogo, não importa o que esteja acontecendo, sai de lá e vai no veterano de guerra, e todo o estádio aplaude o veterano de guerra, todo o estádio aplaude. Se você assistiu um jogo da NBA, estão lá jogando lá na final, se descobrirem que tem ali um veterano de guerra, que representou os Estados Unidos nas batalhas norte-americanas, e que voltou e está vivo e está ali no jogo, param, os holofotes saem do jogo e vão para ele, aí ele levanta a cena para todo mundo, aplaude. Há um slogan no exército norte-americano que eles dizem que eles não vão deixar nenhum soldado em nenhum lugar do mundo. Se matar um soldado norte-americano aqui, no Infant's Garden, eles vêm buscar aqui. Poxa vida, de repente você vê aqui os caças norte-americanos voando aqui. O que está acontecendo? Um soldado nosso devolve. Eu estive em Jaguariaíva, pastor, e lá em Jaguariaíva conheci um Paraná pregando lá, e aconteceu uma situação interessante. Tem um irmão lá, que a irmã dele foi para os Estados Unidos, casou-se nos Estados Unidos e adotou 2 crianças, que são norte-americanas, e criou essas crianças lá nos Estados Unidos. E um dia essas crianças estavam adolescentes e estavam dando muito trabalho. Aí essa irmã do pastor daqui do Paraná trouxe essas 2 adolescentes para o Brasil e quis dar um Pelé nas meninas.
O que ela fez? Ela foi lá e disse assim: olha, eu vou a Curitiba e vocês fiquem aqui na casa do meu irmão aí, que é o tio de vocês. E as meninas ficaram, as duas adolescentes, com as malas lá. E ela saiu pelo canto e levou a mala e foi embora para os Estados Unidos. E disse para o irmão dela: cuida das meninas aí, porque eu não aguento mais essas meninas. As meninas chamaram o tio e falaram assim: tio, o senhor vai... E a mãe? Ah, a mãe foi, mas está voltando. Está voltando. Um dia as meninas suportaram, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando deu no 5º dia, as meninas chegaram para o tio e disseram: tio, cadê a nossa mãe? Aí ele falou: a mãe de vocês foi embora para os Estados Unidos, falou que é para vocês ficarem aqui um tempo, para vocês acalmarem, que vocês estão dando muito trabalho, nós vamos ver escola para vocês, tal. As meninas olharam para o tio e disseram assim: tio, nós somos americanas, e se o senhor não resolver isso hoje, vai ter polícia federal aqui, que nós vamos dizer que 2 americanas estão sequestradas aqui dentro dessa casa. O pastor não tomou cuidado, achou que as meninas estavam blefando. Elas foram no orelhão, ligaram para a polícia e disseram que eram 2 americanas que estavam sequestradas. Baixou todo mundo lá na casa do pastor. O pastor disse: ó, pastor Henrique, baixou todo mundo aqui. E o que aconteceu? Os americanos vieram buscar seus cidadãos. O exército norte-americano defende os seus soldados e os seus cidadãos, mas essa defesa não se compara à defesa que o general Jesus exerce para com o seu povo. Se o exército americano cuida, saiba que você é muito mais cuidado. Levante a sua mão, por gentileza. Você não está sozinho, não. Aleluia, você não pertence a essas pátrias aqui, não. Você pertence aos céus. Você está na maior de todas as batalhas, na maior de todas as lidas, na maior de todas, aleluias, no maior de todos os enfrentamentos. E isso é bom para você. Fala para o seu irmão: é uma bênção você estar nessa guerra. Diga: é uma bênção. Diga: você vai ser cuidado nessa guerra, como você não vai ser cuidado em nenhum outro lugar. É uma bênção que você esteja nessa guerra. E por fim, por que esse combate é bom em 4º e último lugar? Esse combate é bom em último lugar porque ele tem reflexos para a eternidade. Este combate é ótimo porque tem reflexos para a eternidade. A eternidade. As guerras humanas, elas se dissolvem com a história humana, mas a guerra que o crente batalha, não, tem desdobramentos para a eternidade. É lá que nós seremos coroados. Quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, qual vai ser o primeiro ato depois do arrebatamento da igreja? O primeiro ato será Cristo nos levar a uma sala, e nesta sala nós veremos o trono de Cristo, e nós compareceremos ante o trono de Cristo. E aquele trono de Cristo vai se transformar numa sala de tribunal, num tribunal de Cristo. E nesse tribunal nós não vamos perder a nossa salvação. Eu tinha um medo desse tribunal aí, porque eu falava, todo mundo falava: ó, vai aparecer suas obras. Eu falei: meu Deus, se aparecer minhas obras, eu estou perdido, o Senhor Jesus me tira do céu. Mas na verdade, quem está lá já está salvo, nunca mais perderá a salvação. O que é que vai aparecer então? Aquilo que nós fizemos com o nosso corpo em favor dessa causa. Aí o Senhor nos galardoará. Haverá galardão para você, haverá recompensa para suas obras.